Ela era faxineira, mãe solo, humilhada num restaurante chique por um homem que a convidou por pura aposta. Quando todos viraram as costas, um milionário se levantou, pagou a conta do restaurante inteiro e disse: "Vocês acabaram de ensinar a diferença entre ter dinheiro e ter caráter." O que aconteceu depois transformou a vida dela para sempre. E você, de onde está assistindo? Conta nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias inspiradoras todos os dias. O apartamento de cobertura do edifício San Marino reluzia sob o sol da manhã que atravessava as enormes janelas de vidro. Laura passava o pano com movimentos precisos sobre o mármore branco, enquanto gotas de suor escorriam pela sua testa. Aos 34 anos, seu rosto ainda guardava traços de beleza que o cansaço tentava, sem sucesso, apagar por completo. Os cabelos castanhos, sempre presos em um coque desajeitado, revelavam alguns fios grisalhos prematuros, consequência de uma vida que não lhe dava trégua. "Dona Laura, o Sr. Eduardo pediu para avisar que chegará mais cedo hoje", disse Marta, a governanta da casa, com um tom que misturava formalidade e um respeito genuíno. Laura apenas assentiu com a cabeça, sem interromper a limpeza meticulosa do piso. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam perdidos em pensamentos distantes, enquanto suas mãos calejadas trabalhavam automaticamente. O relógio na parede marcava 11h30 quando ela guardou seus materiais de limpeza na pequena bolsa de pano. Estava exausta, mas ainda tinha mais 2 casas para limpar naquele dia antes de poder buscar Pedro na escola. O menino de 8 anos era sua força, sua razão de acordar todas as manhãs às 5 horas e enfrentar ônibus lotados carregando produtos de limpeza. Quando estava prestes a sair, a porta do elevador privativo se abriu. Eduardo Monteiro entrou em seu apartamento com o semblante sério que o caracterizava. Alto, na casa dos 40 anos, com cabelos escuros já salpicados de branco nas têmporas, ele carregava o peso do sucesso nos ombros largos e um vazio nos olhos que nem todo o seu dinheiro conseguia preencher. "Bom dia, Sr. Eduardo." Laura cumprimentou-o com a educação de sempre, sem levantar os olhos completamente. Eduardo parou brevemente, como se só então notasse sua presença. "Bom dia", respondeu com voz grave, antes de seguir para seu escritório. Foi apenas um instante, mas Laura captou algo diferente em seu olhar naquela manhã. Uma sombra, um peso adicional que não estava lá na semana anterior. Por algum motivo inexplicável, aquele breve contato a fez sentir uma inesperada conexão com aquele homem que, apesar de pagar seu salário há 2 anos, não sabia praticamente nada sobre ela além de seu nome. Ao sair do prédio de luxo na área nobre da cidade, Laura respirou fundo o ar quente da rua. Em seu bolso, vibrou o celular. Era uma mensagem de Cláudia, sua amiga de infância. "Lembra daquele cara do app? Ele quer te conhecer. Marcou um encontro no La Ville amanhã à noite. Não aceito não como resposta. Está na hora de você pensar um pouco em si mesma." Laura sentiu o estômago apertar. O La Ville era um dos restaurantes mais caros e exclusivos da cidade, um lugar onde pessoas como ela só entravam para limpar o chão. E ainda assim, pela primeira vez em anos, permitiu-se sorrir com a possibilidade de algo diferente em sua vida. Algo além das casas para limpar e das contas para pagar. Ela não sabia, mas aquela simples mensagem seria o início de uma reviravolta que mudaria para sempre o curso de sua história. O espelho do pequeno banheiro refletia a imagem de Laura enquanto ela passava um batom discreto nos lábios. O vestido azul marinho, comprado em uma liquidação há anos e guardado para ocasiões especiais que nunca chegavam, parecia estranhamente deslocado em seu corpo magro, acostumado aos uniformes simples de trabalho. "Mãe, você está linda!" exclamou Pedro da porta, seus olhos brilhando de admiração. Laura sorriu emocionada com o entusiasmo do filho. Ele era a cópia exata do pai nos traços, mas tinha herdado dela a doçura no olhar e a generosidade no coração. "Obrigada, meu amor. A dona Zélia vai ficar com você só até às 10, tá? Não vou demorar mais que isso." Pedro assentiu, embora fosse visível que preferiria que a mãe ficasse em casa, como em todas as outras noites. Laura raramente saía, exceto para trabalhar. Esta seria a primeira vez em quase 3 anos que ela se permitia algo parecido com
Diversão. A caminho do restaurante, no ônibus lotado, Laura sentia o coração acelerado. As palavras de Cláudia ecoavam em sua mente. Rafael é advogado, bem-sucedido e está interessado em você desde que viu sua foto. Dê uma chance a si mesma. Ela sabia que Cláudia tinha boas intenções, mas não conseguia evitar a sensação de deslocamento. O que um advogado bem-sucedido poderia querer com uma faxineira? A insegurança apertou seu peito enquanto descia do ônibus a 2 quadras do La Ville. Antes de entrar no restaurante, Laura verificou a pequena carteira. Além do cartão de transporte quase sem crédito, havia apenas uma nota de R$ 5 amassada, sua reserva de emergência, que carregava sempre consigo. Respirou fundo e empurrou as portas de vidro do estabelecimento. O La Ville era exatamente como ela imaginava. Lustres de cristal, mesas impecavelmente arrumadas, garçons em trajes formais circulando discretamente. Laura sentiu-se imediatamente deslocada, como se todos pudessem ver, através de seu vestido simples, e identificar que ela não pertencia àquele ambiente. "Posso ajudá-la?" perguntou o recepcionista com um tom que misturava educação e desconfiança. "Eu tenho um encontro com Rafael Mendes", respondeu, tentando manter a voz firme. O homem consultou uma lista e assentiu, indicando-lhe uma mesa ao fundo. Sentado lá estava um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos cuidadosamente penteados e terno impecável. Quando a viu, seu sorriso pareceu vacilar por uma fração de segundo antes de se recompor. "Você deve ser Laura", disse ele, levantando-se parcialmente enquanto ela se aproximava. "Sim, e você é o Rafael. Prazer em conhecê-lo." Enquanto se sentava, Laura não notou um par de olhos que a observava atentamente da mesa do canto. Eduardo Monteiro estava jantando sozinho, como de costume, quando a viu entrar no restaurante. Por um momento, teve dificuldade em reconhecer sua faxineira no vestido azul, com os cabelos soltos, emoldurando o rosto nervoso. Algo na vulnerabilidade daquela cena o fez permanecer atento, enquanto sorvia lentamente seu vinho. O que nenhum deles poderia prever era que aquela noite mudaria o curso de 3 vidas para sempre. "Então, Laura, Cláudia me falou que você trabalha com limpeza?" A voz de Rafael tinha um tom que tentava soar casual, mas não conseguia esconder completamente um leve desdém. Laura sentiu o rubor subir pelo pescoço até as faces. Em sua cabeça, a pergunta não era inocente, mas um julgamento velado. "Sim, trabalho como faxineira em residências e escritórios", respondeu mantendo o queixo erguido. Apesar da vergonha, jamais negaria sua profissão. Rafael sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Fascinante. E você gosta?" A pergunta pairou no ar como uma provocação. Laura respirou fundo antes de responder. "É um trabalho honesto que me permite sustentar meu filho." A menção ao filho fez o sorriso de Rafael diminuir. Ele tomou um gole generoso de seu vinho e fez um gesto displicente para o garçom, que imediatamente trouxe o cardápio. "Vamos pedir?" "Recomendo o filé au poivre. É a especialidade da casa." Laura olhou discretamente para os preços no cardápio e sentiu um frio na barriga. O valor de um único prato equivalia a quase metade do que ela ganhava em um dia de faxina. Mesmo assim, assentiu com educação, tentando não demonstrar desconforto. De sua mesa, Eduardo observava a interação com crescente interesse. Conhecia bem homens como Rafael, o tipo que frequentava seu círculo social e empresarial. Podia ler nas expressões, nos gestos sutis, a dinâmica que se estabelecia entre eles. A cada minuto que passava, sentia uma inexplicável inquietação. "E seu filho? Quantos anos ele tem?" perguntou Rafael, enquanto cortava metodicamente seu filé. "Pedro tem 8 anos. "E o pai dele?" Laura hesitou. "Não faz parte das nossas vidas." Rafael assentiu com um ar de falsa compreensão. Claro. Deve ser difícil para você, sozinha. Sabe, sempre admirei mulheres resilientes." Havia algo na forma como ele pronunciou a última palavra que fez Laura se sentir como um espécime curioso sendo observado. À medida que o jantar prosseguia, a conversa tornava-se cada vez mais desconfortável. Rafael alternava entre perguntas superficiais e comentários que, disfarçados de elogios, soavam como pequenas alfinetadas sobre sua condição social.
Esse vestido é interessante. Vintage, não é? Disse ele, com um sorriso que beirava o sarcasmo. Laura engoliu em seco. Na verdade, comprei há alguns anos. Percebe-se. A cada comentário, Laura sentia-se menor, como se o ar ao seu redor fosse sendo sugado gradualmente. Começava a entender que aquele encontro não era o que Cláudia havia prometido. Não era um homem interessado conhecendo uma mulher, mas alguém se divertindo à custa de sua simplicidade. Da mesa ao lado, um grupo de executivos ria alto, champanhe correndo livremente. Rafael ocasionalmente acenava para eles, como se quisesse deixar claro que pertencia àquele mundo. Em determinado momento, ele se inclinou para Laura. Sabe, quando Cláudia mostrou sua foto, você parecia diferente. O comentário pairou no ar como uma sentença. Laura sentiu o estômago afundar, finalmente compreendendo o que estava realmente acontecendo. Na mesa do canto, Eduardo Monteiro deixou o garfo de lado, sua atenção completamente capturada pela cena que se desenrolava. A expressão no rosto de sua faxineira, uma mistura de dignidade ferida e crescente compreensão, despertou nele uma raiva que há muito não sentia. O que nenhum deles sabia é que o pior ainda estava por vir, e que aquela noite culminaria em um confronto que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O Laville fervilhava com conversas e tilintar de talheres. Laura mexia distraidamente na sobremesa que mal conseguiu provar, enquanto Rafael, já no terceiro copo de vinho, parecia cada vez menos preocupado em disfarçar seu desdém. Seus olhos, antes falsamente atentos, agora vagavam pelo salão como se buscassem companhia mais interessante. Você sabia que este restaurante tem uma lista de espera de 3 meses? Comentou ele, voltando sua atenção brevemente para Laura. Sorte que tenho conexões. Laura assentiu educadamente, embora por dentro sentisse apenas o desejo de desaparecer. A cada minuto que passava, ficava mais evidente que aquele encontro fora um terrível erro. Acho que já está ficando tarde. Preciso voltar para o meu filho, disse ela finalmente, reunindo coragem. Rafael ergueu as sobrancelhas, consultando ostensivamente o relógio de grife. Tarde. São apenas 21h30. A noite mal começou, respondeu ele com um sorriso que não escondia sua irritação. Mas suponho que, para alguém com sua rotina, isso já seja avançado. Laura sentiu o rosto queimar. Estava prestes a responder quando o telefone de Rafael tocou. Ele olhou para a tela e seu semblante mudou instantaneamente. Preciso atender. É um cliente importante, disse levantando-se. Volto em 1 minuto. Enquanto Rafael se afastava para falar ao telefone perto da entrada do restaurante, Laura aproveitou para respirar. Seus olhos, inadvertidamente, encontraram os de Eduardo na mesa distante. Por um breve momento, houve um reconhecimento mútuo, o patrão e a faxineira, ambos surpresos por se verem naquele contexto. Laura desviou o olhar rapidamente, mortificada por ser vista naquela situação humilhante. Rafael retornou minutos depois, mas não se sentou. Em vez disso, permaneceu, de pé ao lado da mesa, olhando-a de cima. Sabe, Laura, acho que você está certa. É melhor encerrarmos a noite por aqui. O alívio momentâneo que ela sentiu foi rapidamente substituído por apreensão quando viu o garçom se aproximando com a conta. Rafael pegou a pequena pasta de couro, olhou brevemente para o valor e sorriu. Foi uma noite educativa, disse ele, colocando a pasta de volta na mesa, diretamente à frente de Laura. Considere isso uma lição sobre saber onde é seu lugar. O sangue de Laura gelou nas veias enquanto a compreensão a atingia como um tapa. Você está dizendo que quer que eu pague? A risada de Rafael ecoou, atraindo olhares de mesas próximas. Você achou mesmo que eu ia pagar o jantar de uma faxineira? Sua voz se elevou o suficiente para que várias pessoas pudessem ouvir. Isso foi uma aposta, querida. Meus amigos duvidaram que eu conseguiria trazer alguém como você a um lugar como este. O silêncio caiu sobre o restaurante como um manto pesado. Laura, com as mãos trêmulas, abriu sua pequena bolsa e retirou a nota de R$ 5 amassada. Tudo o que tinha. Eu só tenho isso, disse ela, a voz quase inaudível, colocando a nota sobre a pasta da conta. O garçom, que testemunhava a cena constrangido, pigarreou. Senhora, receio que não podemos aceitar. O valor é consideravelmente maior e
Hesitou, olhando para o gerente que se aproximava. Talvez seja melhor que se retire. Este estabelecimento tem uma certa reputação a manter. Na mesa do canto, Eduardo Monteiro assistia à cena, sentindo uma fúria crescente tomar conta de seu corpo. Em seus quase 20 anos no mundo dos negócios, tinha visto muitas demonstrações de crueldade, mas poucas tão gratuitas e públicas. Laura, de cabeça baixa, lutava contra as lágrimas que ameaçavam cair. A vergonha era como um peso físico em seus ombros, empurrando-a para baixo, enquanto tentava se levantar com o pouco de dignidade que lhe restava. Foi nesse momento que Eduardo se levantou de sua mesa, ajustando o paletó de seu terno azul marinho impecável. Seus passos firmes ecoaram pelo salão agora silencioso, enquanto todos os olhares convergiam para a cena que se desenrolava. O que ele faria a seguir mudaria irrevogavelmente o curso de 3 destinos entrelaçados naquela noite. O silêncio no Laville era tão denso que se podia ouvir o suave tilintar das taças de cristal sendo manuseadas pelos garçons paralisados pela cena. Os passos de Eduardo Monteiro ressoavam no piso de mármore, enquanto ele se aproximava da mesa onde Laura, cabisbaixa, ainda segurava a nota de R$ 5 entre os dedos trêmulos. Rafael, percebendo a aproximação de Eduardo, ajustou a postura. Reconhecia o empresário das revistas de negócios e eventos sociais, o tipo de homem cujas conexões poderiam ser valiosas para um advogado ambicioso como ele. Senhor Monteiro, que coincidência agradável, começou Rafael com um sorriso calculado, estendendo a mão. Eduardo ignorou completamente o gesto, seus olhos fixos na figura diminuta de Laura, que mal conseguia encará-lo. Engraçado, disse Eduardo, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez o restaurante inteiro prender a respiração. Expulsam quem limpa os lugares onde vocês comem. O gerente do restaurante, que até então observava a situação com desconforto profissional, adiantou-se, reconhecendo imediatamente o cliente importante. Senhor Monteiro, lamentamos profundamente o incidente. Não tínhamos ideia de que a senhora era sua convidada. Eduardo virou-se lentamente para o gerente, seu olhar tão frio que o homem recuou instintivamente. Ela não é minha convidada, respondeu. É minha funcionária, a pessoa que limpa minha casa 2 vezes por semana, com mais dignidade e profissionalismo do que muitos executivos que já sentaram à minha mesa de reuniões. Rafael deu uma risada nervosa. Ora, senhor Monteiro, tenho certeza de que isto é apenas um mal-entendido. A senhora estava ciente de que... Cale-se, interrompeu. Eduardo, e a autoridade em sua voz foi suficiente para silenciar o advogado instantaneamente. Estou cansado de pessoas como você, que confundem status com caráter, que pensam que o valor de alguém se mede pela marca de sua roupa ou pelo tamanho de sua conta bancária. Eduardo virou-se então para o maitre, que observava a cena com crescente desconforto. Traga-me a conta, ordenou. Não apenas a desta mesa, mas de todas as mesas do restaurante neste momento. Um murmúrio de surpresa correu pelo salão. O maitre, confuso, hesitou. Senhor Monteiro está falando de todas as mesas, reafirmou Eduardo. Cada pessoa neste restaurante testemunhou uma demonstração de crueldade gratuita e não fez nada. Quero mostrar-lhes como a gentileza pode ser igualmente gratuita e inesperada. Enquanto o maitre se retirava apressadamente para cumprir o pedido inusitado, Eduardo voltou-se para Laura, que permanecia imóvel, os olhos fixos na mesa, incapaz de processar o que estava acontecendo. Laura, disse ele, sua voz suavizando-se consideravelmente. Você não merece este tratamento. Ninguém merece. Pela primeira vez naquela noite, ela ergueu os olhos e encontrou os de seu patrão. Havia algo diferente neles, algo que nunca havia notado durante os 2 anos em que limpara seu apartamento. Uma compreensão que ia além da piedade, uma empatia genuína que a tocou profundamente. Eu só queria... começou ela, mas sua voz falhou. Eu sei, respondeu Eduardo simplesmente. Queria sentir-se normal por uma noite. Não há nada de errado nisso. O maitre retornou com um valor anotado em um pequeno papel que entregou discretamente a Eduardo. O empresário nem piscou ao ver a soma astronômica, simplesmente entregou seu cartão de crédito. Enquanto a transação era processada,
Eduardo dirigiu-se novamente a Rafael, que parecia ter diminuído fisicamente sob os olhares reprovadores dos outros clientes. Você acabou de ensinar ao meu filho qual é a diferença entre ter dinheiro e ter caráter, disse Eduardo. E todos os presentes ficaram confusos, pois não havia nenhuma criança no restaurante. Somente Laura compreendeu. Em 2 simples frases, Eduardo havia elevado sua posição. De faxineira a professora, alguém capaz de ensinar uma lição valiosa. E, ao mesmo tempo, havia reduzido Rafael à posição de exemplo negativo, uma lição sobre o que não ser. Após assinar o comprovante, Eduardo ofereceu gentilmente o braço a Laura. Permita-me acompanhá-la até sua casa. Laura hesitou, suas emoções em turbilhão. Parte dela queria fugir dali o mais rápido possível, esconder-se de toda aquela humilhação. Mas outra parte, uma parte que ela mal reconhecia em si mesma, sentiu-se profundamente tocada pelo gesto inesperado de proteção. Ao sair do restaurante ao lado de Eduardo, Laura não fazia ideia de que aquela noite havia apenas começado a transformar sua vida, e que as surpresas que aguardavam no caminho para casa seriam ainda maiores do que tudo o que acabara de vivenciar. O Mercedes-Benz preto deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. Laura, sentada no banco de passageiro em couro macio, sentia-se deslocada, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O contraste entre o luxo do veículo e a simplicidade de seu vestido azul apenas acentuava a sensação de irrealidade. Eduardo dirigia em silêncio, seus olhos fixos na estrada. Vez ou outra, lançava um olhar de soslaio para Laura, que mantinha as mãos firmemente entrelaçadas no colo, ainda processando os eventos da noite. "Você está bem?" perguntou ele finalmente, sua voz quebrando o silêncio tenso. Laura engoliu em seco. Sim. Obrigada pelo que fez lá atrás", respondeu a voz baixa. "Mas não precisava ter se incomodado. Não quero sua pena." Eduardo reduziu a velocidade, virando-se brevemente para encará-la. "Não é pena, Laura. O que fiz lá atrás, fiz por mim também. Há muito tempo venho observando como as pessoas se tratam, como medimos valor." Ele hesitou, buscando as palavras. "Aquele homem me fez lembrar de quem eu costumava ser, e não gostei do que vi." A confissão inesperada deixou Laura sem palavras. Sempre vira Eduardo como uma figura distante, quase mítica. O empresário bem-sucedido cujos pisos ela lustrava, cujas janelas ela limpava. Nunca imaginara que por trás daquela fachada de sucesso e autoconfiança pudesse existir um homem capaz de autocrítica, de vulnerabilidade. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, notando que haviam passado da saída que levaria ao seu bairro. "Pensei que talvez quisesse tomar um café antes de ir para casa", respondeu Eduardo. "Há uma cafeteria tranquila alguns quarteirões adiante, sem luxos desnecessários, apenas um lugar onde podemos conversar como 2 pessoas normais. Se você quiser, claro." Laura hesitou. Pedro estava com Dona Zélia, e ela havia prometido não chegar tarde, mas algo na forma como Eduardo fizera o convite, sem pressão, oferecendo um espaço neutro, a fez aceitar com um leve aceno de cabeça. A cafeteria era exatamente como Eduardo descrevera. Um lugar aconchegante, com mesas de madeira e luz baixa, frequentado por estudantes e trabalhadores noturnos. Nada do requinte opressor do La Ville, apenas um ambiente onde Laura podia respirar sem sentir que estava sendo julgada. "2 cafés, por favor", pediu Eduardo à jovem atendente, que não demonstrou qualquer reação especial ao homem cujo rosto ocasionalmente aparecia em revistas de negócios. "Com leite para mim", acrescentou Laura, e surpreendeu-se, com a própria voz, mais firme do que estivera durante toda a noite. Sentados um diante do outro, com as xícaras fumegantes entre eles, um silêncio desconfortável se instalou momentaneamente. "Seu filho", começou Eduardo. "Pedro, não é?" Laura assentiu, surpresa que ele soubesse o nome do menino. "Marta mencionou que você sempre sai correndo para buscá-lo na escola. Disse que ele é um menino brilhante." "Ele é", respondeu Laura, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Pedro adora livros. Passa horas na biblioteca da escola. Os professores dizem que ele tem potencial para uma bolsa no futuro." Eduardo observou a transformação no semblante de Laura ao falar do filho. Era como se uma luz interior se acendesse,
apagando momentaneamente os traços de cansaço e preocupação. E o pai dele? Perguntou Eduardo, e imediatamente se arrependeu ao ver o sorriso de Laura vacilar. Marcos nunca soube sobre Pedro, respondeu ela após um momento. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha partido para trabalhar em plataformas de petróleo no exterior. Nunca mais voltou. Nunca soube. Foi melhor assim. A simplicidade com que ela narrava uma história que certamente escondia dor e sacrifício impressionou Eduardo. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas uma aceitação digna das circunstâncias que a vida lhe impusera. Você nunca pensou em procurá-lo? Para que Pedro pudesse conhecer o pai? Laura tomou um gole de café antes de responder. No início, pensei, mas com o tempo percebi que somos suficientes um para o outro. Pedro não precisa de alguém que precise ser convencido a amá-lo. A resposta atingiu Eduardo de uma forma que ele não esperava. Havia ali uma sabedoria que não se aprende em universidades de elite ou MBAs caros, mas na escola dura da vida real. Sabe, Laura, há algo que venho pensando há algum tempo, disse ele, girando a xícara entre os dedos. Minha empresa está expandindo e precisamos reorganizar alguns departamentos. Estou pensando em criar uma posição de supervisora de serviços gerais, alguém que coordene as equipes de limpeza e manutenção em todos os nossos prédios. Laura ergueu os olhos, confusa com a mudança súbita de assunto. E por que está me contando isso? Os olhos de Eduardo encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque estou oferecendo o cargo a você. A proposta pairou entre eles como algo vivo, pulsante, carregado de possibilidades que Laura mal se permitia imaginar. E naquele instante, algo sutil mudou na dinâmica entre eles. Não eram mais patrão e empregada, mas duas pessoas à beira de uma transformação que nenhum dos dois poderia prever. Não preciso de caridade, disse Laura finalmente, após um longo silêncio. Suas mãos apertavam a xícara de café com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Eduardo recostou-se na cadeira, estudando-a atentamente. Não havia surpresa em seu rosto, como se já esperasse aquela reação. Não é caridade, Laura. É uma oportunidade de negócio. Preciso de alguém que conheça o trabalho de limpeza por dentro, que saiba identificar um serviço bem feito e que tenha integridade para supervisionar equipes sem favorecimentos. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. Já observo seu trabalho há 2 anos. Você tem uma atenção aos detalhes que é rara. Nunca precisei verificar nada que você fez, nunca houve uma reclamação. E mais importante, Marta me conta que você trata todos com o mesmo respeito, seja o porteiro ou o vizinho do cobertura. Laura desviou o olhar, desconfortável com os elogios. Durante anos, havia se acostumado a ser invisível, a fazer seu trabalho sem ser notada. A ideia de que alguém, especialmente alguém como Eduardo Monteiro, a estivesse observando era desconcertante. Não tenho qualificações para um cargo assim, murmurou ela. Não terminei nem o ensino médio. Isso pode ser resolvido. A empresa tem um programa de incentivo educacional. Você poderia concluir seus estudos, até fazer uma faculdade se quisesse. Laura levantou os olhos, surpresa. Por que faria isso por mim? Mal nos conhecemos. Eduardo hesitou. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Mas como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Como colocar em palavras o vazio que sentia desde a morte de Carla, sua esposa, há 5 anos? Como explicar que ver Laura sendo humilhada no restaurante havia despertado nele uma indignação que o fizera sentir-se vivo novamente após tanto tempo? Talvez eu esteja tentando recuperar algo de mim mesmo, disse ele finalmente. Algo que perdi ao longo do caminho. Havia uma sinceridade crua naquela confissão que tocou Laura profundamente. Pela primeira vez ela viu além do empresário bem-sucedido, além do patrão distante. Viu um homem lutando com seus próprios demônios, buscando redenção à sua maneira. E se eu não for boa o suficiente? Perguntou ela, dando voz ao seu maior medo. Então você aprenderá, respondeu Eduardo simplesmente, como todos nós. Laura respirou fundo, sentindo-se à beira de um precipício. Por um lado, havia o conforto do conhecido, a rotina exaustiva, mas previsível, das casas que limpava, das contas que mal conseguia pagar.
Por outro, a vertigem do desconhecido, a possibilidade de uma vida diferente para ela e para Pedro. Preciso pensar, disse ela finalmente. Por Pedro. Não posso tomar uma decisão dessas por impulso. Eduardo assentiu, respeitando sua cautela. Tirou do bolso um cartão e escreveu algo no verso antes de entregá-lo a Laura. Este é meu número pessoal. Quando decidir, ligue diretamente para mim. Não importa a hora. Laura pegou o cartão, sentindo o peso simbólico daquele pequeno retângulo de papel. Obrigada. Não apenas por isso, mas por... Ela hesitou, buscando as palavras. Por me tratar como uma pessoa, não como uma função. Ao saírem da cafeteria, a noite havia esfriado consideravelmente. Laura apertou os braços ao redor do corpo e Eduardo, num gesto instintivo, tirou o paletó e o colocou sobre seus ombros. O tecido fino e caro trazia o leve aroma de um perfume discreto, masculino. Não precisa... Começou ela, mas Eduardo já estava abrindo a porta do carro para ela. Apenas aceite, disse ele com um leve sorriso. Às vezes, é mais difícil receber do que dar. O restante do trajeto até o pequeno apartamento de Laura foi feito em um silêncio confortável. Quando o Mercedes parou em frente ao prédio simples, mas, bem cuidado, Eduardo não fez menção de sair do carro, compreendendo instintivamente que Laura preferiria entrar sozinha. Obrigada por tudo, disse ela devolvendo o paletó. Eu ligarei. Estarei esperando, respondeu Eduardo. Ao vê-la entrar no prédio, Eduardo permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária. Algo havia mudado dentro dele, algo fundamental que não conseguia nomear completamente. Enquanto isso, no pequeno apartamento, Laura encontrou Dona Zélia adormecida no sofá e Pedro em sua cama, rodeado por livros abertos. O menino dormia profundamente, os cílios longos projetando sombras sobre as bochechas ainda marcadas pela infância. Laura sentou-se na beira da cama, observando o filho. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente para ele, um futuro onde as possibilidades não seriam limitadas pelas circunstâncias, onde seus talentos poderiam florescer plenamente. Com dedos trêmulos, tirou o cartão de Eduardo do bolso e o colocou na mesa de cabeceira. Amanhã tomaria sua decisão. Amanhã, talvez, uma nova vida começaria para ambos. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas simples, projetando um padrão dourado no chão do pequeno apartamento. Laura acordou antes do despertador, sentindo-se estranhamente alerta, como se algo importante a aguardasse. Os eventos da noite anterior voltaram à sua memória. A humilhação no restaurante, a intervenção inesperada de Eduardo, a proposta que poderia mudar sua vida. Na cozinha, preparava o café enquanto Pedro arrumava sua mochila escolar, seus movimentos precisos e organizados para um menino de sua idade. Mãe, você parece diferente hoje, observou ele, seus olhos inteligentes estudando-a com curiosidade. Laura sorriu, servindo leite na tigela de cereais do filho. Diferente como? Pedro inclinou a cabeça, pensativo. Não sei. Seus olhos estão mais brilhantes. O comentário pegou Laura de surpresa. Havia algo profundamente perceptivo na observação do filho. Algo que tocava uma verdade que ela mesma estava apenas começando a reconhecer. Talvez eu esteja, respondeu ela, beijando-lhe o topo da cabeça. Talvez esteja na hora de algumas mudanças por aqui. Após deixar Pedro na escola, Laura dirigiu-se ao seu primeiro trabalho do dia, um escritório no centro da cidade. Durante toda a manhã, enquanto limpava pisos e organizava salas de reunião, sua mente voltava constantemente à proposta de Eduardo. A oportunidade parecia boa demais para ser verdadeira, e era exatamente isso que a preocupava. Na hora do almoço, encontrou-se com Cláudia em uma lanchonete próxima. A amiga a esperava, ansiosa por detalhes sobre o encontro com Rafael. E então? Como foi? Perguntou Cláudia assim que Laura se sentou. Rafael é um gato, não é? E tão bem-sucedido. Laura estudou o rosto expectante da amiga, perguntando-se como contar o que havia acontecido sem fazê-la sentir-se culpada. Afinal, Cláudia tinha boas intenções ao arranjar o encontro. Não foi como esperávamos, disse Laura, finalmente optando pela honestidade. Na verdade, foi um desastre. À medida que Laura narrava os eventos da noite anterior,
A expressão de Cláudia transformava-se de expectativa para horror. Meu Deus, Laura, eu não tinha ideia. Juro que pensei que ele estava genuinamente interessado. Ele parecia tão educado, tão... Não é sua culpa, interrompeu Laura segurando a mão da amiga. Você não poderia saber. Cláudia balançou a cabeça, ainda visivelmente perturbada. Mas espera, você disse que seu patrão apareceu do nada e pagou todas as contas do restaurante e depois ofereceu um emprego de supervisora? Isso parece surreal, eu sei, completou Laura. Estou tentando entender o que aconteceu, se posso confiar nessa proposta. E pode? Perguntou Cláudia, seus olhos refletindo a mesma dúvida que atormentava Laura. Quer dizer, conhecemos tantas histórias de patrões que se aproveitam de funcionárias vulneráveis. Laura ponderou sobre a pergunta. Eduardo não havia demonstrado nenhum interesse romântico ou feito qualquer insinuação. Pelo contrário, havia sido respeitoso e profissional, mesmo nos momentos mais pessoais da conversa. Acho que sim, respondeu finalmente. Ele não parece esse tipo de homem. E, francamente, preciso acreditar que existem pessoas boas neste mundo, pessoas que ajudam sem esperar nada em troca. Caso contrário, que exemplo estou dando para Pedro? Cláudia apertou sua mão. Seus olhos, suavizando-se. Você sempre pensou primeiro no Pedro. Talvez esteja na hora de pensar um pouco em si mesma também. As palavras de Cláudia ecoaram na mente de Laura durante o resto do dia. À tarde, enquanto limpava o apartamento de Eduardo, que não estava em casa como de costume, não conseguia evitar olhar o espaço com outros olhos. Notou os detalhes que antes passavam despercebidos. Os livros na estante, em sua maioria clássicos e biografias, as poucas fotografias, quase todas com a mesma mulher de sorriso radiante, a ausência de ostentação apesar da evidente riqueza. Quando terminou seu trabalho, ficou parada no meio da sala por um momento, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Foi então que notou algo na mesa de centro que não estava lá quando começou a limpeza. Um envelope com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Com dedos trêmulos, abriu-o. Dentro havia uma carta breve. Laura, refleti sobre nossa conversa de ontem e percebi que talvez tenha sido abrupto demais. Quero que saiba que a proposta permanece aberta, sem prazo ou pressão. Tomei a liberdade de pesquisar sobre programas educacionais que poderiam ser compatíveis com sua rotina como mãe solo. Encontrei algumas opções que gostaria de discutir quando estiver pronta. Independente de sua decisão quanto ao cargo, gostaria de oferecer uma bolsa de estudos para Pedro na Escola São Bernardo. É uma das melhores instituições da cidade, com um programa para jovens talentos. Não é caridade, é um investimento no futuro. Crianças como Pedro são raras e merecem todas as oportunidades para desenvolver seu potencial. Aguardo seu contato. Eduardo Monteiro. Junto à carta, havia um folheto da Escola São Bernardo e um documento detalhando o programa de bolsas. O nome de Pedro já estava preenchido em um formulário de pré-inscrição. Laura sentou-se no sofá, sentindo as pernas fraquejarem. A generosidade inesperada a atingiu como uma onda, despertando emoções conflitantes. Gratidão, esperança, mas também medo e orgulho ferido. A possibilidade de dar a Pedro a educação com que sempre sonhara, mas nunca pudera proporcionar, era tentadora demais para ignorar. E ainda assim, havia algo profundamente desconfortável em aceitar tanto de alguém que mal conhecia. Quando pegou o telefone, suas mãos ainda tremiam. Não sabia exatamente o que diria, apenas que precisava falar com Eduardo e entender completamente o que estava acontecendo. Precisava olhar em seus olhos e ter certeza de que não havia motivações ocultas por trás de tanta generosidade. O número que ela discou, no entanto, não foi o que estava no cartão de Eduardo. Foi outro, um que conhecia de cor, que havia ligado centenas de vezes ao longo dos anos, em momentos de dúvida e incerteza. Alô, mãe, disse ela quando a voz familiar atendeu. Preciso de um conselho. Mãe, você tem certeza disso? Pedro estava parado na entrada da Escola São Bernardo, seus olhos alternando entre o imponente prédio e o rosto tenso de Laura. Era uma manhã ensolarada de segunda-feira, exatamente 2 semanas após a fatídica noite no La Ville.
Laura ajustou a gravata do novo uniforme de Pedro, sentindo um misto de orgulho e apreensão. Tenho, filho, respondeu ela com uma firmeza que não sentia completamente. Você passou em todos os testes com nota máxima. Este é o seu lugar. Pedro abraçou sua mochila nova contra o peito, uma mistura de ansiedade e excitação em seu rosto jovem. E se eles descobrirem que somos diferentes? A pergunta atingiu Laura como uma flecha. Diferentes. A palavra que Pedro escolhera para descrever sua condição socioeconômica. Uma palavra que carregava todo o peso das inseguranças que ela, apesar de todos os esforços, não conseguira poupar completamente do filho. Pedro, olhe para mim, disse Laura, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Você não é diferente. É extraordinário. E está aqui porque merece. Porque seu cérebro brilhante conquistou este lugar. Nunca se esqueça disso. O menino assentiu, um pequeno sorriso formando-se no canto de seus lábios. O senhor Eduardo vai vir me buscar também? A pergunta pegou Laura de surpresa. Nas últimas 2 semanas, Eduardo havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Fora ele quem levara Pedro pessoalmente para fazer os testes de admissão, quem o ajudara a escolher o material escolar, quem respondera pacientemente às suas infinitas perguntas sobre ciências e matemática. Não, hoje sou eu quem vem te buscar, respondeu Laura. Tenho o dia livre, lembra? O dia livre era uma novidade em sua vida. Após longas conversas com sua mãe, com Cláudia e, finalmente, com o próprio Eduardo, Laura havia aceitado a proposta de emprego. Havia começado seu treinamento na semana anterior, aprendendo os sistemas de gerenciamento, conhecendo as equipes e, para sua surpresa, descobrindo que tinha um talento natural para a organização e liderança. O novo cargo vinha com um salário que jamais imaginara, horários flexíveis, que permitiam acompanhar a educação de Pedro e a oportunidade de completar seus próprios estudos. Eduardo cumprira cada promessa, sem jamais fazê-la sentir-se em dívida. Enquanto observava Pedro entrar pelo portão da escola, caminhando hesitante entre crianças de famílias privilegiadas, Laura sentiu uma pontada de preocupação. Havia feito a escolha certa? Ou estava colocando o filho em um mundo ao qual ele nunca pertenceria completamente? Ele vai se adaptar mais rápido do que você imagina. A voz de Eduardo a sobressaltou. Ela não o tinha visto aproximar-se, absorta em seus pensamentos. O que faz aqui? Perguntou, genuinamente surpresa. Eduardo sorriu, seus olhos seguindo Pedro até que o menino desaparecesse dentro do prédio. Achei que poderia precisar de apoio moral. O primeiro dia é sempre o mais difícil. Para as mães, principalmente. Havia algo na forma como ele disse isso, um conhecimento que parecia vir da experiência pessoal, que despertou a curiosidade de Laura. Pinks. Todas as suas conversas nas últimas semanas, Eduardo raramente falava de si mesmo. Ela sabia que era viúvo, que a empresa era sua paixão, mas pouco mais além disso. Fala como se soubesse do que está falando, comentou ela, enquanto caminhavam juntos de volta para o estacionamento. Eduardo ficou em silêncio por um momento, seu olhar distante. Minha esposa, Carla, costumava dizer a mesma coisa quando levávamos Marina para a escola, disse ele finalmente. Nossa filha. Laura parou, surpresa. Em 2 anos trabalhando na casa de Eduardo, nunca soubera que ele tinha uma filha. Havia notado as fotografias, claro, mas sempre presumira que a mulher sorridente era apenas sua falecida esposa. Eu não sabia. Marina mora com os avós maternos na Europa, explicou Eduardo, sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Após a morte de Carla, eu não soube lidar com tudo. Mergulhei no trabalho, me afastei. Os pais de Carla acharam melhor levá-la, dar-lhe estabilidade enquanto eu me recuperava. Isso foi há 5 anos. A visita ocasionalmente, mas ele não completou a frase, mas não era necessário. Laura podia ver a dor nos olhos dele, o arrependimento pelas escolhas feitas em momentos de luto e desespero. Quantos anos ela tem? Perguntou Laura suavemente. 13 agora. Quase uma adolescente, respondeu Eduardo com um sorriso triste. Estou perdendo tudo isso. Naquele momento, Laura compreendeu algo fundamental sobre Eduardo Monteiro. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido,
Do homem que podia pagar todas as contas de um restaurante sem pestanejar, havia alguém tão quebrado quanto ela mesma, tão cheio de dúvidas e medos. Nunca é tarde demais, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Eduardo a encarou, surpreso com a súbita intensidade em sua voz. O que quer dizer? Para reconectar com sua filha, explicou Laura. Para mostrar a ela que o pai que ela conhecia ainda está lá, debaixo das camadas de dor e trabalho. Havia uma franqueza em suas palavras que surpreendeu a ambos. Em suas interações anteriores, Laura sempre mantivera uma certa reserva, consciente da diferença de posição entre eles. Mas naquele momento, não era a funcionária falando com o patrão, mas uma pessoa quebrada reconhecendo a dor em outra. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. É exatamente isso que estou tentando fazer agora, disse ele. Recuperar algo que perdi. Talvez ajudando você e Pedro, estou aprendendo como ajudar a mim mesmo e a Marina. A confissão pairou entre eles, mudando sutilmente a natureza de seu relacionamento. Não eram mais apenas patrão e empregada, ou benfeitor e beneficiária, mas duas pessoas danificadas pela vida, cada uma carregando suas próprias cicatrizes, cada uma tentando encontrar seu caminho de volta à luz. Obrigado por confiar em mim com isso, disse Laura suavemente. Obrigado por ouvir, respondeu ele, e por dizer o que eu precisava ouvir, não o que achava que queria ouvir. Quando se despediram, algo havia mudado entre eles. Um entendimento mútuo, uma conexão mais profunda que transcendia as circunstâncias que os haviam aproximado. E enquanto Laura caminhava para seu novo escritório, sentia-se mais leve, como se finalmente compreendesse que ajudar Eduardo não era apenas aceitar sua ajuda, mas parte de uma troca mais profunda e significativa entre duas almas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado exatamente quando mais precisavam uma da outra. Os meses passaram com surpreendente rapidez. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno começava agora a mostrar os primeiros sinais de retirada, com brotos tímidos aparecendo nas árvores do parque em frente ao novo apartamento de Laura. A mudança não tinha sido apenas de endereço, mas de vida inteira. O pequeno apartamento de 2 quartos, em um bairro seguro e arborizado, era apenas o aspecto mais visível de uma transformação que ia muito além do material. Laura terminara o ensino médio através de um programa de educação para adultos e agora cursava o primeiro semestre de administração de empresas na faculdade local. Pedro, por sua vez, florescera na nova escola. Após um período inicial de adaptação, o menino encontrara seu lugar entre os colegas, destacando-se não apenas academicamente, mas também nas atividades extracurriculares. Seu clube de ciências acabara de ganhar uma competição regional e o troféu ocupava um lugar de destaque na estante da sala. Laura observava a cidade pela janela de seu novo escritório no 15º andar do edifício sede das empresas Monteiro. Como supervisora de serviços gerais, coordenava uma equipe de mais de 50 pessoas responsáveis pela manutenção e limpeza de todos os prédios do grupo. O trabalho era desafiador, mas profundamente gratificante. Pela primeira vez, sentia que suas habilidades naturais de organização e seu olho para detalhes eram verdadeiramente valorizados. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse ela, virando-se. Eduardo entrou carregando 2 xícaras de café. Nos últimos meses, tornara-se um hábito entre eles. Café no meio da tarde, um momento para conversar sobre trabalho, mas também sobre a vida além dos muros corporativos. Como foi a reunião com a equipe do setor norte? Perguntou ele, entregando-lhe uma das xícaras. Laura aceitou o café com um sorriso agradecido. Produtiva. Conseguimos reorganizar as escalas para cobrir o período de férias sem precisar de contratações temporárias. Vai economizar bastante no orçamento do trimestre. Eduardo assentiu, genuinamente impressionado. Sabia que faria um excelente trabalho, mas você superou todas as expectativas. A equipe nunca esteve tão motivada. O elogio aqueceu Laura por dentro. Nos primeiros dias, enfrentara a resistência de alguns funcionários mais antigos, que viam com desconfiança a faxineira promovida. Mas com
paciência e determinação, conquistara o respeito de cada um deles, provando seu valor não através de palavras, mas de ações concretas. "Como está Pedro?" perguntou Eduardo, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Seu interesse pelo menino ia muito além da cortesia. Nos últimos meses, desenvolvera com ele uma relação quase paternal, ajudando-o com projetos de ciências e levando-o ocasionalmente a eventos educativos nos fins de semana. Empolgado com a viagem de campo na próxima semana. "Não fala de outra coisa", respondeu Laura, sorrindo ao pensar no entusiasmo do filho. "Ele adora o professor Henrique. Diz que quer ser cientista como ele quando crescer." Eduardo sorriu, mas Laura notou uma sombra passar por seus olhos, algo que acontecia com frequência quando conversavam sobre Pedro e suas aspirações. Ela sabia que ele pensava em Marina, na filha distante que crescia longe de seus olhos. "Você falou com ela?" perguntou Laura suavemente, sem precisar especificar a quem se referia. Eduardo suspirou, pousando a xícara. "Sim, ontem à noite. A conversa foi melhor, menos formal." Nos últimos meses, incentivado por Laura, Eduardo começara a reconectar com a filha. No início, as conversas por videochamada eram tensas, quase protocolares. Marina, agora entrando na adolescência, mostrava-se distante, protegendo-se atrás de uma parede de indiferença que mal disfarçava a mágoa do abandono. "Ela perguntou sobre você", acrescentou Eduardo, surpreendendo Laura. "Sobre mim? Por quê?" Eduardo deu de ombros, um leve sorriso nos lábios. "Acho que percebeu que menciono você e Pedro com frequência. Está curiosa sobre a mulher que conseguiu trazer algum entusiasmo de volta à voz do pai." Laura sentiu o rosto esquentar. Ao longo dos meses, sua relação com Eduardo transformara-se em algo que ela tinha dificuldade em definir. Mais que patrão e funcionária, mais que amigos, mas ainda não algo mais. Havia momentos de tensão não resolvida entre eles, olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, silêncios carregados de possibilidades não exploradas. "E o que você disse a ela?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "A verdade", respondeu Eduardo simplesmente. "Que você é uma mulher extraordinária que me ensinou mais sobre coragem e dignidade em alguns meses do que aprendi em toda a minha vida nos círculos corporativos." As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Laura baixou os olhos, incapaz de sustentar a intensidade do olhar de Eduardo. "Tenho algo para lhe mostrar", disse ele, mudando de assunto ao perceber seu desconforto. Tirou do bolso um envelope e o entregou a ela. Laura abriu-o, curiosa. Dentro havia passagens de avião para Paris. "O que é isso?" perguntou, confusa. "Marina faz aniversário em 3 semanas", explicou Eduardo. "Vou visitá-la. Será a primeira vez que vou à casa dos avós dela desde o funeral de Carla." A revelação pegou Laura de surpresa. Sabia o quanto esse passo era significativo para Eduardo, o quanto lhe custava enfrentar as memórias e o julgamento dos ex-sogros. "Isso é maravilhoso, Eduardo. Ela ficará tão feliz." Ele assentiu, mas parecia nervoso, quase vulnerável. Uma expressão rara em seu rosto, geralmente confiante. "Quero que você e Pedro venham comigo", disse ele finalmente, as palavras saindo apressadas. "Sei que parece loucura, que estou pedindo demais, mas Marina perguntou especificamente se vocês poderiam ir. E eu..." Ele hesitou. "Eu acho que preciso de vocês lá." Laura ficou sem palavras, a mente girando com as implicações daquele convite. Uma viagem internacional, conhecer a filha de Eduardo, ser apresentada aos ex-sogros dele. Era um passo imenso, um reconhecimento público de que o que existia entre eles ia além do profissional, além até mesmo da amizade. "Eu entendo se for demais", acrescentou Eduardo rapidamente, diante de seu silêncio. "Você pode pensar a respeito, conversar com Pedro. Não precisa decidir agora." Laura olhou novamente para as passagens em suas mãos. Uma parte dela queria dizer sim imediatamente, jogar-se de cabeça nessa nova aventura. Outra parte, a parte cautelosa formada por anos de decepções e lutas, a alertava para ir devagar. "Vou pensar", disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. "Preciso considerar o que é melhor para Pedro." Eduardo assentiu, respeitando sua hesitação. Levantou-se para sair,
mas parou à porta. Laura, independente do que decidir, quero que saiba de uma coisa, disse ele virando-se para encará-la. Aquela noite no restaurante, quando defendi você, não foi apenas um ato de caridade ou indignação momentânea. Foi porque, de alguma forma, naquele instante, senti que precisava estar lá, que nossos caminhos se cruzaram por uma razão. E cada dia desde então só confirmou essa impressão. A confissão pairou entre eles, carregada de emoção contida. Antes que Laura pudesse responder, Eduardo saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Sozinha novamente, Laura olhou pela janela para a cidade abaixo. Sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo que às vezes se perguntava se tudo não passava de um sonho elaborado, do qual acordaria de volta à sua antiga realidade. As passagens em suas mãos, no entanto, eram reais, e com elas, uma decisão que poderia alterar mais uma vez o curso de sua vida e a de seu filho. O sol de primavera em Paris tinha uma qualidade diferente, pensou Laura, enquanto observava Pedro correr pelo jardim do Luxemburgo, perseguindo pombas com a energia inesgotável de uma criança de 8 anos. Mais suave que o sol brasileiro, dourado em vez de branco, pintando as antigas construções com uma luz que parecia saída de uma tela impressionista. Ele parece feliz, comentou Eduardo sentado ao seu lado no banco de madeira, seus olhos seguindo os movimentos do menino. Laura sorriu, sentindo uma gratidão profunda preencher seu peito. Está vivendo um sonho. Ontem me perguntou se podemos nos mudar para cá. Aparentemente os croissants franceses são superiores a qualquer pão no Brasil. Eduardo riu, um som que Laura percebeu estar se tornando mais frequente nos últimos meses. E você? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Está feliz por ter vindo? A pergunta carregava mais peso do que as simples palavras indicavam. Laura sabia que ele não perguntava apenas sobre a viagem, mas sobre tudo o que havia acontecido desde aquela noite no La Ville, sobre as mudanças que transformaram suas vidas entrelaçadas. Estou, respondeu ela com sinceridade. Apesar dos meus medos, apesar de todas as razões que me diziam para ser cautelosa, estou feliz por ter arriscado. Eduardo cobriu a mão dela com a sua, um gesto que se tornara natural entre eles, embora ainda despertasse em Laura um calor que subia pelo seu braço até o rosto. Marina está ansiosa para conhecer vocês, disse ele, o nervosismo evidente em sua voz. Passamos tanto tempo separados que às vezes sinto como se estivesse conhecendo uma estranha. Ela cresceu tanto, Laura. Perdemos anos preciosos. A tristeza em sua voz tocou Laura profundamente. Apesar de toda sua riqueza e poder, havia coisas que Eduardo não podia comprar ou recuperar. O tempo perdido com a filha. As memórias que nunca se formariam. Vocês têm tempo agora, disse ela gentilmente apertando sua mão. E crianças são surpreendentemente resilientes. Acredite em mim. Sei do que estou falando. Eduardo assentiu, parecendo encontrar força em suas palavras. Nos 3 dias desde que haviam chegado a Paris, ele estivera visivelmente tenso, preparando-se para o encontro com a filha e os ex-sogros. Hoje, finalmente, eles iriam à casa dos pais de Carla, nos arredores da cidade. E se ela não gostar de mim? A pergunta veio inesperadamente, não de Eduardo, mas de Pedro, que havia retornado silenciosamente e agora estava parado diante deles, uma expressão preocupada em seu rostinho, geralmente confiante. Laura se inclinou para a frente, ajustando o cachecol do filho. Porque ela não gostaria de você. Você é o menino mais incrível que conheço. Pedro revirou os olhos com o elogio maternal, mas sua preocupação persistia. Mas ela é mais velha e mora em Paris. Deve achar que sou apenas um garoto bobo do Brasil. Eduardo surpreendeu tanto Laura quanto Pedro ao se ajoelhar diante do menino, ficando na altura de seus olhos. Pedro, vou contar um segredo sobre Marina, disse ele seriamente. Ela pode parecer sofisticada nas fotos, morando em Paris e tudo mais, mas sabe o que ela me pediu quando contei sobre você? O menino balançou a cabeça intrigado. Ela perguntou se você poderia ensinar a ela algumas palavras em português, porque sempre quis aprender. E quando soube que você ganhou o concurso de ciências, disse que talvez você pudesse ajudá-la com o projeto dela sobre ecossistemas marinhos. Parece que ela está tão nervosa quanto você. Os olhos de Pedro se arregalaram com a revelação. Verdade?
Ela quer que eu a ajude? Verdade, confirmou Eduardo, seu rosto suavizando-se com um sorriso. Acho que vocês dois vão se dar muito bem. Enquanto Pedro absorvia essa informação, seu semblante mudando de ansiedade para excitação, Laura observava a interação com o coração apertado. A gentileza de Eduardo com seu filho, a forma como conseguia conectar-se com as inseguranças dele, continuava a surpreendê-la. Era como se, através de Pedro, ele estivesse reaprendendo a ser pai. Horas depois, enquanto o táxi avançava pelos subúrbios elegantes de Paris, Laura sentia a tensão aumentar no veículo. Eduardo olhava fixamente pela janela, perdido em pensamentos, enquanto Pedro tamborilava nervosamente nos joelhos. Ela mesma sentia um nó no estômago ao pensar no que os aguardava. O carro finalmente parou diante de uma casa de estilo tradicional francês, com persianas azuis e um jardim meticulosamente cuidado. Antes que pudessem sair, a porta da frente se abriu e uma menina, não, uma quase adolescente, correu em direção ao carro. Marina Monteiro tinha os cabelos escuros do pai e o rosto delicado que Laura reconheceu das fotografias na casa de Eduardo. Mas o que as imagens não capturavam era a energia vibrante que emanava dela, a intensidade no olhar que era tão característica de Eduardo. Quando ele saiu do carro, houve um momento de hesitação entre pai e filha, 5 anos de distância criando uma barreira invisível entre eles. Então, em um movimento súbito, Marina jogou-se nos braços do pai, enterrando o rosto em seu peito. Eduardo fechou os olhos, abraçando-a com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Laura e Pedro permaneceram no carro, dando a pai e filha o momento privado que mereciam. Através do vidro, Laura podia ver os lábios de Eduardo se movendo, provavelmente pedindo desculpas, fazendo promessas, tentando reconstruir em palavras uma ponte sobre o abismo de ausência. Finalmente, ainda com um braço ao redor dos ombros da filha, Eduardo fez um gesto para que eles saíssem do carro. Laura ajustou nervosamente o vestido simples, mas elegante, que escolhera para a ocasião, enquanto Pedro, subitamente tímido, segurava sua mão com força. Marina, disse Eduardo, quando eles se aproximaram. Quero que conheça Laura e Pedro. A menina os estudou com intensidade, seus olhos inteligentes avaliando-os abertamente. Então, para a surpresa de Laura, dirigiu-se diretamente a Pedro, estendendo a mão em um gesto surpreendentemente maduro. Olá, Pedro, disse ela em português cuidadosamente ensaiado, embora com forte sotaque. Estou muito feliz em conhecer você. O rosto de Pedro se iluminou, com um sorriso radiante, toda a sua ansiedade esquecida diante desse gesto inesperado. Laura sentiu as lágrimas picar em seus olhos, emocionada com o esforço que a menina fizera para fazer seu filho se sentir bem-vindo. Marina então se voltou para Laura, a expressão mais cautelosa, mas ainda aberta. É um prazer conhecê-la, senhora Laura, disse em inglês impecável. Papai fala muito sobre você. Diz que você é a pessoa mais forte que ele conhece. Laura engoliu em seco, pega de surpresa pela franqueza da menina. Antes que pudesse responder, uma voz veio da direção da casa. Eduardo. Finalmente. Um casal de meia-idade estava parado na entrada. O homem alto e de postura rígida tinha cabelos grisalhos e uma expressão que Laura não conseguia decifrar. Não exatamente hostil, mas cautelosa, reservada. A mulher, mais baixa, com os mesmos traços delicados de Marina e Carla, tinha olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Enquanto Eduardo se adiantava para cumprimentar os ex-sogros, Marina pegou inesperadamente a mão de Laura. Eles estão nervosos também, sussurrou a menina, surpreendendo Laura com sua percepção. Vovó chorou a manhã toda, de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, e vovô tentou trocar de camisa 3 vezes. Laura sorriu para a menina, sentindo uma conexão imediata com ela. Por trás da sofisticação parisiense, havia uma criança ansiando por estabilidade, por ver sua família fragmentada e encontrar algum tipo de equilíbrio novamente. Obrigada por nos receber, disse Laura em voz baixa. Significa muito para seu pai. Marina assentiu solenemente. Você o faz sorrir de novo, respondeu ela simplesmente. Nas videochamadas, quando ele fala de você e Pedro, seus olhos brilham. Não via isso desde antes de mamãe morrer.
A observação, feita com a franqueza direta de uma criança, atingiu Laura profundamente. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa, Marina entre ela e Pedro, segurando as mãos dos dois como se os guiasse, Laura percebeu que estavam no limiar de algo novo. Não apenas ela e Eduardo, mas todos eles, uma constelação improvável de almas conectadas pelo acaso, pela dor e talvez pela esperança de cura. O jantar na casa dos pais de Carla foi uma experiência surreal para Laura. A elegante sala de jantar, com sua louça fina e talheres de prata, parecia saída de um filme. Antoine e Isabelle, Fournier, apesar da inicial reserva, mostraram-se anfitriões educados, fazendo um visível esforço para que todos se sentissem à vontade. A conversa fluía em uma mistura de inglês e francês, com Marina frequentemente servindo de intérprete. Pedro, inicialmente intimidado pelo ambiente formal, logo se soltou quando descobriu que Antoine tinha uma impressionante coleção de fósseis, resultado de seu trabalho como paleontólogo. Incroyable! Exclamava o menino repetidamente, enquanto o senhor Fournier, visivelmente encantado com seu entusiasmo, mostrava-lhe espécimes raros em seu escritório. Laura observava a interação com um sorriso, grata pela bondade do homem com seu filho. Ao seu lado, Isabelle servia mais vinho com mãos ligeiramente trêmulas. Ele me lembra Carla quando criança, comentou a senhora em inglês hesitante. A mesma curiosidade, os mesmos olhos que brilham diante de descobertas. A menção à falecida filha criou um momento de silêncio carregado. Eduardo, sentado à cabeceira da mesa por insistência de Antoine, baixou brevemente os olhos para o prato. Ele tem sido uma bênção na minha vida, respondeu Laura suavemente. Tem um coração tão grande quanto sua mente. Isabelle estudou Laura por um momento, seus olhos penetrantes lembrando os da neta. E você, Laura? Perguntou ela finalmente. Eduardo nos contou um pouco sobre como se conheceram. Parece quase como um conto de fadas moderno. Laura sentiu o rosto aquecer, consciente dos olhares de todos à mesa. Mesmo Marina, que brincava com a sobremesa, ergueu os olhos curiosa. Não sei se chamaria de conto de fadas, respondeu honestamente. Foi uma noite que mudou minha vida, sim, mas o que veio depois foi trabalho duro, aprendizado, adaptação. Eduardo me deu uma oportunidade, não um final feliz pronto. Algo no rosto de Isabelle suavizou-se com a resposta. Bien sûr, você é uma mulher prática. Gosto disso, disse ela, assentindo com aprovação. Mais tarde, enquanto as crianças exploravam o jardim sob a supervisão de Antoine, Eduardo, Laura e Isabelle tomavam café na varanda. A noite estava amena, o céu de Paris pontilhado de estrelas pálidas, ofuscadas pelas luzes da cidade. Carla adoraria ver isso, disse Isabelle inesperadamente, olhando para Eduardo. Ver você finalmente voltando à vida. Eduardo engoliu em seco, visivelmente emocionado pela menção à falecida esposa. Sinto muito, Isabelle, por tudo, por me afastar, por não ser o pai que Marina merecia nesses anos. A senhora Fournier ergueu a mão, interrompendo-o. O luto faz coisas estranhas conosco, Eduardo. Antoine e eu entendemos isso melhor que ninguém, disse ela com gentileza. Fizemos o que achávamos melhor para Marina na época, mas sempre soubemos que um dia você voltaria para ela. Voltando-se para Laura, continuou. Quando Eduardo começou a falar de você em nossas conversas, notei uma mudança nele. Uma centelha que havia desaparecido retornou aos seus olhos. Foi então que soube que estava pronto para reconectar não apenas com Marina, mas com a vida. As palavras de Isabelle pairaram no ar noturno, carregadas de significado. Laura sentiu a mão de Eduardo buscar a sua sob a mesa, um gesto que não passou despercebido pela perspicaz senhora francesa. Marina nos contou que você completou o ensino médio recentemente e agora está na faculdade, continuou Isabelle, mudando sutilmente de assunto. Deve ser desafiador, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. É, mas também gratificante, respondeu Laura. Cada nova coisa que aprendo me faz querer aprender mais. É como se uma porta tivesse sido aberta e agora não consigo parar de explorar o que há do outro lado. Eduardo apertou suavemente sua mão. Laura tem um talento natural para os negócios. Em poucos meses reorganizou todo o departamento, implementou sistemas mais eficientes
e melhorou significativamente o moral da equipe. Vou acabar tendo que criar uma posição de diretora para mantê-la desafiada. O orgulho em sua voz era inconfundível e Laura sentiu o rubor subir pelo pescoço. Ainda não estava acostumada a receber elogios, especialmente de Eduardo, cujos padrões profissionais eram notoriamente elevados. Não exagere, murmurou ela constrangida. Não estou, insistiu Eduardo. Você é excepcional, Laura. O que aconteceu naquele restaurante não foi apenas sobre eu ajudando você. Foi sobre você me lembrando de algo que eu havia esquecido. Que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas em quem escolhemos. Ser mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A intensidade de suas palavras criou um momento de intimidade que fez Laura desviar o olhar, consciente dos olhos observadores de Isabelle. É bem, disse a senhora Fournier, após um momento levantando-se. Acho que vou verificar as crianças. Vocês dois parecem ter muito o que conversar. Quando Isabelle desapareceu no jardim, Laura e Eduardo ficaram sozinhos na varanda. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de possibilidades. Não expressas. Obrigado por vir, disse ele finalmente. Sei que não foi fácil para você estar aqui e conhecer a família de Carla. Marina é uma menina incrível, respondeu Laura. Ela tem tanto de você. A mesma intensidade, a mesma determinação. Eduardo sorriu, os olhos brilhantes ao falar da filha. Ela te adora. Sabia que iria adorar, disse ele. E parece que também conquistou Antoine e Isabelle. Laura observou as estrelas por um momento, processando o dia extraordinário. Eles são boas pessoas. Amam Marina profundamente. Sim, concordou Eduardo. E é por isso que tomei uma decisão. Laura virou-se para ele, intrigada. Vou propor que Marina passe metade do ano comigo, no Brasil, continuou ele. As férias escolares, alguns feriados prolongados. É hora de reconstruir nossa relação, de ser o pai que ela merece. O coração de Laura acelerou ao perceber as implicações. Isso é maravilhoso, Eduardo. Ela ficará tão feliz. Eduardo hesitou, algo claramente pesando em sua mente. Há mais uma coisa, disse ele, virando-se para encará-la completamente. Algo que venho querendo dizer há algum tempo, mas nunca encontrei o momento certo. A intensidade em seus olhos fez Laura prender a respiração. Naquela noite no restaurante, quando te vi enfrentando a humilhação com dignidade, algo despertou em mim. Não foi pena, nem um impulso de caridade. Foi reconhecimento, como se minha alma reconhecesse a sua. Eduardo tomou suas mãos entre as dele. Nos últimos meses você e Pedro trouxeram luz de volta à minha vida. Fizeram-me lembrar do homem que eu costumava ser, do homem que quero ser novamente. E percebi que não quero mais viver sem essa luz. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Eduardo, o que está dizendo? Estou dizendo que te amo, Laura, respondeu ele simplesmente, as palavras saindo com a naturalidade de uma verdade há muito contida. Amo sua força, sua dignidade, sua determinação. Amo a mãe que você é para Pedro, a amiga que se tornou para mim, a mulher extraordinária que sempre foi, mesmo quando o mundo se recusava a enxergar. A declaração pairou entre eles, transformando a noite parisiense em algo mágico, suspenso entre o passado e o futuro. E enquanto Laura processava suas palavras, tentando encontrar voz para os sentimentos que também cresciam dentro dela, risadas infantis ecoaram do jardim, lembrando-os de que suas vidas não eram mais apenas deles, mas uma constelação de corações interconectados, navegando juntos por águas desconhecidas e promissoras. 2 dias antes de retornarem ao Brasil, Eduardo sugeriu um passeio pelo Sena ao pôr do sol. As crianças ficariam com os avós, que haviam planejado uma visita ao Louvre especificamente para mostrar a Pedro a ala de História Natural, pela qual o menino desenvolvera uma paixão instantânea. Tem certeza que não se importa em ficar sem mim? Perguntou Laura a Pedro, enquanto ajeitava seu pequeno cachecol. O menino revirou os olhos com a preocupação materna. Mamãe, vovô Antoine vai me mostrar fósseis de dinossauros reais, exclamou ele, a excitação tornando impossível ficar parado. E Marina vai me ensinar palavras em francês. Vou ficar bem.
Laura sorriu ao ouvir Pedro referir-se a Antoine como vovô. Nas últimas 2 semanas em Paris, laços inesperados haviam se formado. O paleontólogo aposentado encontrara em Pedro uma mente ávida que compartilhava sua paixão pelas ciências naturais. Marina, por sua vez, adotara o papel de irmã mais velha, com uma naturalidade que surpreendera a todos, protegendo o menino e, simultaneamente, desafiando-o intelectualmente. Tudo bem, então, concordou Laura, beijando-lhe o topo da cabeça. Comporte-se e não canse o Sr. Fournier com 1000 perguntas. Deixe-o perguntar, interveio Antoine, que acabara de entrar na sala. O homem, inicialmente reservado, agora sorria abertamente. A curiosidade é a mãe da ciência. Não é assim que vocês dizem no Brasil? Laura despediu-se das crianças e de Isabelle, prometendo retornar antes do jantar. Do lado de fora da casa, Eduardo a aguardava, elegante em um terno azul marinho que realçava seus olhos. Desde sua declaração na varanda, 2 noites atrás, algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma nova intimidade, um reconhecimento mútuo de sentimentos que transcendiam a amizade ou a gratidão. Você está linda, disse ele ao vê-la aproximar-se, seus olhos percorrendo apreciativamente o vestido simples mas elegante que Laura escolhera para a ocasião. Obrigada, respondeu ela, ainda não completamente à vontade com elogios. Onde vamos exatamente? Eduardo sorriu misteriosamente. É uma surpresa. Confia em mim. O táxi os levou até as margens do Sena, onde um pequeno barco privado os aguardava. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Paris com tons de rosa e dourado, refletindo-se nas águas tranquilas do rio e nas fachadas históricas dos edifícios que o margeavam. Eduardo, isso é... Laura perdeu as palavras ao subir no elegante barco, onde uma mesa para 2 estava posta com champanhe e uma seleção de delicados canapés franceses. Pensei que merecíamos um momento só nosso, explicou ele, ajudando-a a se sentar. As últimas semanas foram intensas, com tantas emoções, tantas mudanças. O barco começou a deslizar suavemente pelas águas do Sena, proporcionando-lhes uma visão privilegiada de Paris ao entardecer. Laura deixou-se envolver pela magia do momento. As luzes da cidade começando a acender-se, a Torre Eiffel ao fundo, o murmúrio da água contra o casco do barco. É difícil acreditar que há menos de 1 ano eu estava limpando seu apartamento, comentou ela, aceitando a taça de champanhe que Eduardo lhe oferecia. Se alguém me dissesse que estaria em Paris em um barco privado no Sena, a vida tem um jeito curioso de nos surpreender, respondeu Eduardo, seus olhos nunca deixando os dela. Às vezes, nos leva por caminhos que jamais imaginaríamos apenas para nos mostrar onde deveríamos estar o tempo todo. Enquanto o barco deslizava sob uma das pontes históricas de Paris, Eduardo pegou as mãos de Laura entre as suas. Aquela noite no restaurante mudou minha vida tanto quanto a sua, disse ele com intensidade. Por anos após a morte de Carla, eu existia, mas não vivia. Focava apenas no trabalho, deixando Marina de lado, fechando-me para qualquer possibilidade de conexão humana genuína. Laura apertou suas mãos, encorajando-o a continuar. Quando te vi lá enfrentando aquela humilhação com tanta dignidade, algo despertou dentro de mim. Uma indignação, sim, mas também uma admiração profunda. E nos meses seguintes, observando sua determinação, seu amor por Pedro, sua capacidade de enfrentar desafios sem jamais perder a essência de quem você é, percebi que estava me apaixonando pela mulher mais extraordinária que já conheci. As palavras de Eduardo pairaram entre eles, carregadas de emoção. Laura sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que quase doía. Eu também te amo, admitiu ela finalmente, as palavras saindo num sussurro. Tentei não amar. Disse a mim mesma que era apenas gratidão, que era loucura pensar que alguém como você poderia realmente se interessar por alguém como eu. Eduardo levou uma mão ao rosto dela, interrompendo-a gentilmente. Não existe alguém como você ou alguém como eu, disse ele com firmeza. Existem apenas 2 pessoas que encontraram uma na outra algo que nem sabiam que procuravam. O barco parou no meio do rio. A Torre Eiffel agora completamente iluminada ao fundo. Eduardo levantou-se e, para a surpresa de Laura, ajoelhou-se diante dela.
Não planejei isso, admitiu ele, um leve tremor em sua voz traindo seu nervosismo. Pensei em esperar até voltarmos ao Brasil, fazer algo mais elaborado, mas estando aqui, agora, neste momento perfeito, simplesmente parece certo. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Laura Silva, você me ensinou o que é dignidade verdadeira, o que é força genuína. Trouxe luz de volta à minha vida quando eu nem percebia o quanto vivia na escuridão. Seria a maior honra da minha vida se aceitasse se casar comigo. O mundo pareceu parar enquanto Laura olhava para o anel na caixa. Um solitário elegante, não ostensivamente grande, mas de um brilho extraordinário, como se captasse toda a luz das estrelas que começavam a aparecer no céu parisiense. 1000 pensamentos atravessaram sua mente em um instante. A disparidade social entre eles, o que as pessoas diriam, como isso afetaria Pedro e Marina. Mas acima de todos esses pensamentos, uma certeza se impôs. O amor que sentia por Eduardo era real, tão real quanto qualquer coisa em sua vida. Sim, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Sim, eu me caso com você. Eduardo deslizou o anel em seu dedo, suas mãos levemente trêmulas. Quando se levantou e a puxou para um beijo, Laura teve a sensação de que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não no luxo do barco ou na beleza de Paris, mas nos braços deste homem que a via verdadeiramente, que enxergava não apenas o que ela era, mas tudo o que poderia ser. O barco começou a se mover novamente, deslizando sob o céu estrelado de Paris, levando-os para um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado menos de um ano antes. Um futuro construído não sobre a base do resgate ou da gratidão, mas sobre o alicerce sólido de respeito mútuo, admiração genuína e amor. Um amor nascido da mais improvável das circunstâncias, mas nem por isso menos verdadeiro ou profundo. O salão de festas do Hotel São Rafael resplandecia sob a luz suave de centenas de pequenas lâmpadas estrategicamente distribuídas para criar um ambiente acolhedor e elegante. Arranjos de flores brancas e azuis adornavam as mesas, enquanto uma pequena orquestra tocava discretamente ao fundo. Através das amplas janelas, podia-se ver o mar da Baía de Todos, os Santos, suas águas escurecidas pelo anoitecer, refletindo as luzes da cidade. Laura observava a cena do pequeno camarim improvisado, mal acreditando que tudo aquilo era para ela. 6 meses haviam se passado desde o pedido de casamento em Paris. 6 meses de planejamento, ajustes e ocasionalmente dúvidas que ela rapidamente afastava. Você está absolutamente deslumbrante, disse Dona Zélia, a antiga vizinha que cuidava de Pedro quando Laura trabalhava, agora uma das convidadas de honra da cerimônia. Laura sorriu nervosamente, olhando-se mais uma vez no espelho. O vestido, desenhado por um estilista famoso a pedido de Eduardo, era surpreendentemente simples para o que se poderia esperar. Elegante sem ser ostensivo, com detalhes de renda que lembravam o vestido de noiva de sua mãe, falecida anos antes. Obrigada, Dona Zélia, respondeu Laura, ajustando o colar de pérolas que fora um presente de Isabelle. Por tudo, por sempre acreditar em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. A senhora sorriu, seus olhos úmidos de emoção. Eu sempre soube que você era especial, minha filha. Desde a primeira vez que te vi, carregando o pequeno Pedro com aquela determinação no olhar, sabia que o mundo tinha grandes planos para você. Uma leve batida na porta interrompeu o momento. Era Cláudia, deslumbrante em seu vestido azul de madrinha. Está na hora, anunciou ela, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Eduardo está esperando no altar, e acho que nunca vi um homem com uma expressão tão ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Laura respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado em seu peito. Não era medo, nem mesmo nervosismo típico de noiva. Era a magnitude do momento, a consciência aguda de como sua vida havia se transformado, de como o destino havia tecido um caminho extraordinário para ela a partir daquela noite humilhante no Laville. Ao sair do camarim, foi recebida por Pedro e Marina, ambos elegantemente vestidos e visivelmente emocionados com seus papéis importantes na cerimônia. "Mamãe, você está linda!" exclamou Pedro, seus olhos brilhando de admiração. "Magnifique!"
concordou Marina, que nos últimos meses dividira seu tempo entre Paris e o Brasil, desenvolvendo com Laura uma relação de respeito e carinho mútuos que se aprofundava a cada dia. Laura abaixou-se, abraçando os dois. Vocês são meu maior tesouro, disse ela, a voz embargada pela emoção. Tudo o que fiz, tudo o que faço, é por vocês. Marina enxugou discretamente uma lágrima. Papai diz a mesma coisa, comentou ela. Diz que você o ensinou o verdadeiro significado de família. Antes que Laura pudesse responder, a música mudou, indicando que era a hora da entrada da noiva. Pedro ofereceu o braço com uma seriedade cômica para uma criança de 9 anos, enquanto Marina tomava seu lugar alguns passos à frente, pronta para entrar primeiro, espalhando pétalas de rosas pelo caminho. Ao entrar no salão, Laura sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Reconheceu rostos familiares entre os convidados, colegas de trabalho, antigos clientes das casas que limpava, os pais de Carla que haviam vindo especialmente da França. Até mesmo Rafael estava lá, em um canto discreto, sua presença uma insistência de Laura que, após muita reflexão, decidira que a noite que mudara sua vida merecia ter todos os seus personagens representados, mesmo os que haviam causado dor. E então, no final do corredor coberto de pétalas, viu Eduardo, alto, elegante em seu terno, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto e olhos que não deixavam os dela por um segundo. Ao seu lado, Antoine Fournier aguardava para oficializar a entrada da noiva, um papel que Eduardo insistira que o ex-sogro desempenhasse, em reconhecimento ao papel fundamental que ele e Isabelle tiveram em cuidar de Marina durante os anos difíceis. Quando Antoine tomou sua mão para guiá-la pelo corredor, Laura sentiu uma onda de gratidão por este homem que aceitara sua presença na vida de sua neta com tanta graça e abertura. Obrigada, sussurrou ela. Non, ma chère, respondeu ele baixinho. Somos nós que agradecemos. Você trouxe Eduardo de volta à vida. E, por extensão, devolveu a Marina o pai que ela merecia. A cerimônia foi simples e emocionante. Os votos escritos por ambos falavam não de um amor à primeira vista ou de um conto de fadas, mas de uma jornada de autodescoberta, respeito mútuo e crescimento conjunto. Falavam de segundas chances, não apenas no amor, mas na vida, na família, nas possibilidades que se abrem quando permitimos que outros entrem em nossos mundos particulares. Você me mostrou que a verdadeira dignidade não está nas circunstâncias externas, mas na forma como escolhemos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, disse Eduardo, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. Prometo honrar essa lição todos os dias, sendo o homem, o pai e o companheiro que você merece. Laura, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas faces, respondeu. Você me enxergou quando eu era invisível para o resto do mundo. Não apenas como alguém a ser ajudado, mas como alguém a ser respeitado, valorizado. Prometo carregar esse olhar comigo, vendo em você e em nossas crianças não apenas quem vocês são hoje, mas todas as maravilhosas possibilidades de quem podem se tornar amanhã. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e Eduardo a beijou com uma ternura que falava de promessas que transcendiam as palavras, Laura sentiu que um círculo se fechava. Da humilhação à redenção, da solidão à família, da luta diária pela sobrevivência a um futuro de possibilidades, sua vida havia feito uma jornada extraordinária. A recepção que se seguiu foi uma celebração não apenas de um casamento, mas de uma família recém-formada. Pedro e Marina dançaram juntos, rindo e conspiratoriamente planejando aventuras futuras. Isabelle e Antoine conversavam animadamente com antigos colegas de Laura das casas que limpava, as barreiras sociais, dissolvidas pelo vinho e pela celebração genuína do amor. Em determinado momento, Eduardo puxou Laura para um canto tranquilo do salão, longe da música e das conversas. Feliz? Perguntou ele, seus olhos estudando os dela como se quisesse memorizar cada nuance de sua expressão naquele momento. Mais do que jamais pensei ser possível, respondeu ela honestamente. Eduardo tomou suas mãos entre as suas, o gesto simples carregado de intimidade. Sabe, naquela noite no restaurante, quando disse que você havia ensinado a meu filho a diferença entre ter dinheiro e ter caráter, Laura assentiu,
lembrando-se vividamente do momento. Não havia nenhuma criança lá, continuou Eduardo. Mas, de alguma forma, eu sabia que algum dia haveria. Que nossos caminhos estavam destinados a se cruzar não apenas naquela noite, mas para além dela. Laura sorriu, compreendendo o que ele queria dizer. Havia algo quase místico na forma como suas vidas se entrelaçaram, não por acaso, não por caridade, mas por um reconhecimento mútuo de almas que, apesar de circunstâncias tão diferentes, compartilhavam valores fundamentais que transcendiam classe social, educação formal ou status. Para uma mulher que sempre se orgulhou de ser prática e realista, estou começando a acreditar em destino, admitiu ela recostando-se contra o peito dele. Eduardo riu suavemente, o som reverberando contra ela. Não destino no sentido de algo predeterminado, explicou ele, mas no sentido de possibilidades que se abrem quando estamos abertos a enxergar além das aparências, a reconhecer o extraordinário no aparentemente comum. Laura ergueu o rosto para ele, sua expressão séria, apesar do sorriso nos lábios. Prometa-me uma coisa, pediu. Qualquer coisa, respondeu Eduardo sem hesitação. Prometa que nunca esqueceremos de onde viemos, que ensinaremos a Pedro e Marina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela escolhe ser, especialmente nos momentos mais difíceis. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos transmitindo uma promessa mais profunda que qualquer palavra poderia expressar. Isso, meu amor, é uma promessa que faço com toda a minha alma, disse ele, porque foi exatamente essa lição que você me ensinou, no momento em que eu mais precisava aprender. Ao voltarem para a pista de dança, onde agora Pedro tentava ensinar alguns passos de samba a uma divertida Marina, sob o olhar orgulhoso de Antoine e Isabelle, Laura sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Sua vida havia sido transformada não por um resgate externo, mas por sua própria dignidade frente à humilhação, por sua coragem de aceitar novas possibilidades e pela capacidade de ver além das aparências, tanto as suas quanto as de Eduardo. E enquanto dançavam sob as luzes suaves do salão, cercados por uma família improvavelmente formada a partir de fragmentos de dor e esperança, Laura compreendeu a mais profunda verdade de sua jornada. A verdadeira dignidade não é algo que possa ser tirado ou concedido por outros, mas uma luz interior, que, uma vez encontrada, ilumina não apenas o próprio caminho, mas também o de todos aqueles que têm a sorte de cruzá-lo.